Os imóveis foram examinados pelo setor de patrimônio, pela Secretaria de Planejamento, e do total de imóveis relacionados, restaram 10 neste primeiro leilão, que foram encaminhados para a autorização de venda e desafetação de alguns para a Câmara Municipal de Vereadores. Logicamente, eles são imóveis, bens dominiais do município, 3, se não me engano, 3, são afetados e eles têm que ser desafetados para se transformarem em bens dominiais para autorização de venda deles. A desafetação a que se refere o secretário nada mais é do que tornar o bem, neste caso os 3 terrenos ou áreas, em bens que não servem mais a uma finalidade pública, permitindo a negociação por particulares. A Prefeitura estima arrecadar neste primeiro lote um montante de R$5 milhões, que serão integralmente aplicados no pagamento da dívida do FAPES, hoje calculada em 65 milhões. E assim que tiver a autorização legislativa, o processo retorna, a lei retorna para o município, e a partir daí nós vamos fazer o leilão público. E esse leilão público é um processo licitatório, que todos os interessados poderão participar. Com relação a essa sistemática que nós vamos adotar, nós vamos discutir ainda com a Secretaria de Governo e a Procuradoria Jurídica para verificar qual vai ser o lance, o valor mínimo de depósito, qual vai ser a data do pagamento efetivo. A partir destas definições é que nós efetivamente lançaremos o edital de leilão, logicamente respeitando sempre a decisão que for tomada pelo Legislativo Municipal, né? Em outras palavras, a realização ou não do leilão de imóveis está nas mãos dos vereadores, que definirão pela aprovação ou não da proposta enviada pelo Executivo. Uma vez aprovada a liberação, o leilão segue procedimentos padronizados de uma concorrência pública. O que determina isso é a legislação, né? Ou 5% de entrada, 10%, o mínimo é 5%, mas isso é exatamente isso que eu disse anteriormente. Vamos definir de forma conjunta, com Secretaria de Administração, Secretaria de Governo e Procuradoria Jurídica. Obviamente que os prazos de pagamento do restante pode ser 30, 60, provavelmente dentro do exercício mesmo, né? E a gente tem aí, então, o objetivo de liquidar esses valores no máximo até dezembro, então. Com toda certeza. A obsessão do governo José Otávio resolver o problema FAPES. Passaram-se anos e não havia uma preocupação efetiva com o FAPES. E eu sempre digo que o problema do FAPES não é um problema de governo, é um problema da sociedade. Se o FAPES hoje quebrar, a folha dele toda retorna para dentro da municipalidade. E isso é em decorrência de lei. É óbvio que nós não vamos ter suporte financeiro para pagar a folha em mais os 1.000 servidores. Então, temos que construir, conjuntamente com a sociedade, com o Legislativo, soluções para que não haja a quebra do FAPES. E eu digo, com algumas medidas que nós já tomamos, podemos dizer que no governo José Otávio, o FAPES ele não quebra. Nós tivemos um ingresso de 8,5 milhões de receita do Comprev no mês passado, tivemos o pagamento de 2 parcelas da alíquota suplementar no mês passado, nesse mês. Ou seja, o governo está tentando, de todas as maneiras, com economia, com austeridade, tentando resgatar e salvar o FAPES. As medidas fazem parte de um mutirão de enfrentamento ao monstro do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, que tem um déficit de R$ 630 milhões. Quando nós ingressamos aqui, nós tínhamos cerca de 300 processos de compensação previdenciária encaminhados.
Com a criação de uma sala do FAPS, com encaminhamento de servidores para o FAPS, nós, em 5 meses, encaminhamos 350 processos de compensação previdenciária. A expectativa pelo cálculo atuarial é que ingresse pelo cálculo atuarial, o mesmo cálculo atuarial de 630 de déficit, ele prevê uma arrecadação com esses 350 processos em torno de 71 milhões. As alíquotas de contribuição, elas devem ser reajustadas, inclusive, porque há previsão legal para tanto. O prefeito sempre disse que não as reajustaria enquanto não apresentasse medidas de saneamento do FAPS. E ele está apresentando. Logicamente, vai ter que apresentar também o aumento de alíquota, porque decorrência de lei, e outras medidas que vão atingir, impactar diretamente no FAPS, inclusive a reforma da Previdência. De imediato, o governo aposta as fichas na venda de todo este primeiro lote de imóveis, que, se aprovada pela Câmara, ocorrerá em pouco tempo. Na primeira lista, 9 terrenos e um prédio localizado na Avenida Brasil. Outros 3 lotes de imóveis seguem na mira da Prefeitura para leilão. Nessa primeira etapa, estão sendo oferecidos uma fração de terra na localidade de Ferreira, um prédio de alvenaria e o terreno na Avenida Brasil, uma fração de terras na localidade de Três Vendas, outra fração de terras na localidade de Três Vendas, um terreno no centro, na rua 7 de Setembro, um terreno no bairro Aldeia, na rua Saldanha Marinho, um terreno no bairro Tupinambá, na rua Manuel Santos Pessoa, outro terreno no bairro Tupinambá, também na rua Manuel Santos Pessoa, um terreno no bairro São Luís, na rua Marechal Deodoro, e outro também no bairro São Luís, também na rua Marechal Deodoro. Eu acredito, assim, tem mais imóveis rurais. Tínhamos cerca de 20 imóveis que houve uma redução para 10. Com esses rurais, mais a regularização desses urbanos, eu acredito que mais uns 3 ou 4 lotes. De aproximadamente 10 imóveis também? Eu acredito. 10 imóveis. Cada lote, no mínimo, 10 imóveis.